Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista, para fazer um podcast com uma pessoa que faz parte da minha vida, que eu atendo há mais de 30 anos. Esses dias ele me mandou um áudio surpreso de que já faz tanto tempo, né? E é uma pessoa muito especial. Ele trabalha com prótese dentária, ele é um fotógrafo nas horas vagas, mas principalmente eu chamei ele aqui, além dessas qualidades, ele é um humanista. Então ele tem um olhar para o mundo incrível, assim. Ele olha para um lugar, ele imagina uma praça, ele imagina o pôr do sol. Então todas as vezes que a gente esteve junto, ele me fez olhar para os lugares físicos de uma forma diferente. Ele tem uma poesia e uma humanidade que talvez ele não compreenda o tamanho dessa força. E por ser esse humanista que ele está aqui. O que é humanista? Humanista é aquela pessoa que olha para as pessoas com respeito. Eu não me recordo dele ter discriminado quem quer que fosse ou desrespeitado quem quer que fosse. Ele tem uma mão de acolhimento para o morador de rua, para as pessoas que estão tristes, para as pessoas que adoecem e tal. Ele me manda mensagens, muitas vezes, falando sobre pessoas que eu já atendi, que estão doentes, e tal, meio que me levando a procurar essas pessoas até para dar uma palavra. Ele é essa pessoa humanitária, né? E diante desse momento do planeta, nessa fase, e nós que nascemos no século passado e estamos tendo a honra de viver nesse século, manter a humanidade é o que interessa, né? Então eu vou chamar para vocês o Will, vou pedir para ele se apresentar, para ele falar como que ele se vê, como que ele é. Tudo bem, Will? Olha, eu acho que eu vou ter que pagar consulta, né? Tudo bem, e você? É, eu não tinha pensado por esse lado que você está falando, né? Sobre a questão da humanidade, a questão do outro olhar. Tudo bem, acho que está tudo bem. E é um período bem difícil mesmo, isso é verdade. E sem nenhum viés religioso, de qualquer religião, apesar de eu achar todas elas importantes, né? Desde que elas lá em cima tenham o mesmo propósito. Ser humanista, olha, eu cheguei a ouvir dizer que isso chama-se TDAH, entendeu? E eu acho que é também, mas a necessidade que a gente tem de classificar tudo e pôr nas prateleiras para poder compreender, talvez justifique tanta sigla ou tantas enfermidades que hoje a gente diz que não são enfermidades, né? Como o lance da homossexualidade. Como é que pode tratar a homossexualidade como uma enfermidade? De onde vem a visão da gente de que as coisas são exatamente disso? Quem é que estabelece esses... Se você for olhar na Grécia Antiga, não existia isso. Era Também. totalmente diferente. Eu acho Mas as pessoas confundem escolha com condição, né? Eu acho que antigamente eu tinha muita dificuldade de entender a bissexualidade. Hoje eu entendo a bissexualidade, mas você precisa estudar, você precisa olhar para o ser humano como ele é, a condição, né? Se uma pessoa é hétero, ela é hétero e acabou. Agora, se ela é bissexual, ela tem esse lado. Se ela é homossexual, isso não é uma escolha, é uma condição, é o que você falou. Desde as épocas antigas isso existe. Mas a sexualidade hoje, ela ainda é importante nesse momento da Terra que as pessoas ainda têm muitos preconceitos e tal. Mas a evolução da Terra, espiritualmente falando, ela vai mudar muito. O próprio Chico Xavier, ele falou muito bem sobre a sexualidade. Ele explicou profundamente sobre isso, né? E você sempre vai olhar, Will, com essa forma como eu falei, humanitária, né? Agora, eu queria saber de você, uma coisa muito importante. Primeiro, eu vou perguntar para a pessoa que trabalha com prótese, né? É verdade. Você falou uma coisa muito legal que, antes da gente começar aqui, sobre uma foto que você nos mostrou, sobre os seus trabalhos que são belíssimos, mas eu trago comigo que, assim, na espiritualidade, cada parte do corpo tem um sentido. Os dentes é estrutura. Por exemplo, eu sofri um acidente, eu
eu tenho vários implantes, várias coisas e tal, e isso foi me mudando aos poucos. Eu sinto, porque o dente quer dizer estrutura. Uhum. Quando uma pessoa melhora a vida dela, é porque ela mudou a estrutura. Quando uma pessoa usa um aparelho dentário, ela muda a estrutura. Quando uma pessoa faz um tratamento dentário, ela muda a estrutura. Principalmente se ela cai na mão de bons dentistas, se ela tem que fazer uma prótese legal. Então, quando você diz que a prótese é uma das coisas, o dente é uma das coisas mais bonitas, não só mais bonitas, mas importante também, porque é a estrutura. Sabe? Isso É uma coisa muito, muito bacana. Como é que você se sente no seu trabalhando, quando você está fazendo um trabalho para uma boca e que você consegue chegar num lugar e quando você vê o encaixe naquela pessoa, você sente que aquela pessoa encontrou uma identidade? Já te passou esse pensamento? Olha, já passou tanta coisa, mas tanta coisa em relação a isso, porque eu tenho dentro de mim eu demoro para entender aquilo que eu aprendo às vezes. Às vezes eu aprendo primeiro, depois eu entendo. Mas sempre fui observador, sempre observei, sempre fui autodidata. O que eu quero dizer com isso? Quando eu acho que eu tenho que estudar alguma coisa, mas eu não quero passar por tudo aquilo, por exemplo, eu tinha 24, 25 anos, tinha acabado de... Bom, eu sou técnico em prótese desde os 14, trabalho com prótese desde os 14 anos de idade, minha tia me pôs para trabalhar, essa é a minha história. Eu estudei no Colégio Salesiano Santa Terezinha, que foi a melhor escola que eu podia ter tido na vida, porque me ensinou ética, não me ensinou disciplina, mas me ensinou ética. Isso é Aprendi importante. muita coisa legal naquela escola, inclusive as pessoas com quem eu convivi, eu sou extremamente agradecido por tudo que eu passei lá. E eu vi muita coisa, só que eu já trabalhava com prótese desde os 14 anos, então eu tinha que sair de lá e ir para minha tia. E eu fui criado numa família de índio. O que é índio? O que eu digo é que todo mundo manda em todo mundo. Assim, minha tia me der uma bronca, é como se fosse minha mãe. Nunca vi meu pai e minha mãe interferindo numa atitude da minha tia. O respeito era uma situação de igualdade. Então, quando a gente fala sobre a humanidade que você falou no começo, eu acho que eu tenho uma influência aí do meu avô. Meu avô, por exemplo, pai do meu pai, na década de 50, acolheu uma sobrinha dele que engravidou e a família pôs pra rua. Ele falou, não, isso não existe. Catou, botou pra dentro da casa dela. A família veio criticá-lo porque ele tinha 2 filhas, que são as minhas tias. Na fase de adolescência, ele não interessa, isso não se faz. Então, a minha mãe, quando meu pai começou a namorar com a minha mãe teve problemas, porque a minha avó precisou se separar do meu avô, espanhol, que eu não cheguei a conhecê-lo, por problema de bebida, tal, convulsões, e a minha avó dava um duro danado para sustentar a minha mãe. E minha mãe acabou sendo criada com a minha avó, com a avó dela, aliás. Mas essa minha avó era muito alegre, era muito de boa. E a família chegou até a investigar a vida dela. Olha que interessante isso. E a pessoa que mandaram investigar, que era um cunhado da minha avó, ele se apaixonou pela minha avó porque falou assim, ela dá um duro danado, não gosto de vocês, rompeu com as tias, que era irmã do meu avô, E ficou com ela até o fim da vida. Enfrentaram, imagina o que foi isso. Amor profundo. Sim, até o final da vida. E o que acontece? O meu avô, sabendo isso tudo, acolheu minha mãe, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de preconceito. Então eu venho de uma situação de igualdade. Minhas irmãs, as regras para elas eram as mesmas para mim. Eu não sei o que é machismo, não vivi nesse meio. Então eu não sei o que é sofrer discriminação. Eu fui criado com uma certa liberdade, mas com cobrança de responsabilidade. Minha tia, que eu falo, minha tia nazista de brincadeira, que me pôs para trabalhar só porque eu repeti a 7ª série, ninguém tinha repetido, falou, você está com muito tempo livre, e me pôs para trabalhar com 14 anos, mas estudar também, e sem ganhar dinheiro. Então trabalhei até os 18 anos de graça para minha tia, mas aprendi a profissão. Com 19 eu estava sozinho já. Eu nem era formado em prótese, mas já tinha meu laboratóriozinho lá fazendo as minhas coisas. Enfim, daí em diante eu resolvi, entrei no Senac, me formei como aluno e depois virei professor da mesma instituição que eu estudei. Só que nesse meio termo eu resolvi, por exemplo, queria aprender sobre ortodontia. Só que eu não sou dentista, eu não tenho um CRO de dentista. Aliás, eu não tinha nem o CRO ainda de técnico.
né? Porque eu estava me formando. Não, já tinha, perdão, CRO de técnico já tinha, mas não podia fazer um curso, por exemplo, que teve na USP de 6 meses do Dr. Alael, de Paiva Lima. E eu queria ver como é que era. Eu fui lá, me inscrevi, peguei o CRO do meu pai, que é o mesmo nome, abreviei, fiz uma falsidade ideológica, fazia congresso assim, travestido de dentista. E fui lá, assisti 6 meses de curso, não entendi muita coisa, porque a linguagem era técnica, outras minha irmã me ensinou, aprendi, e descobri que a ortodontia não era para mim. Mas eu queria ver o outro lado. Eu sempre quis, como técnico, saber da clínica. É através da clínica que eu melhorava o meu trabalho aqui, para entender. Então eu criei uma condição para mim de conhecimento muito mais favorável. Porque não é só pegar ali, a gente vê modelo, a gente não vê paciente. E aí eu já me conscientizava. Por quê? Porque também, em seguida, meu pai se formou em odontologia. Eu fui na formatura do meu pai. Ele era químico, resolveu ser odontologia, prestou vestibular, entrou na USP, estudou assim, como se tivesse ido na padaria comprar pão. Eu lembro que ele tinha 40 anos de idade quando ele se formou, ele foi orador. Eu fui na formatura dele. Achei isso incrível. Você tinha 20 anos? Eu tinha 14 anos, 15 anos. Eu tava, foi ainda bem, porque minha irmã em seguida entrou na USP também, quando meu pai saiu, ela entrou, e meu pai estava feliz, nem teve tempo para ficar bravo comigo, porque eu tinha repetido de ano. Entendeu? Foi assim, tive uma sorte danada de tudo. Seu pai era rígido, como pai? Meu pai, a rigidez do meu pai era a seguinte: meu pai era muito correto com as coisas, mas ele não abria nenhuma gaveta dos filhos. E nem entrava no quarto de ninguém. Mas ele também não admitia... Não era invasivo. ...que você fizesse isso com as coisas dele. Meu pai nunca foi invasivo. Meu pai nunca disse com quem deveria namorar ou não. Ele dava a opinião dele. Entendeu? Isso é um ensinamento, não é? Essa postura. É bonito isso. O meu pai é uma pessoa que... Ele diria, eu te educo, mas eu não te invado. Isso eu acho bonito. Bater meu pai nunca bateu, ele só tinha um jeito de pegar na gente quando ele queria falar as coisas. Mas educar não é bater, né? Não. Educar é a forma como ele coloca. Por exemplo, quando você diz, aí ele passou na USP, eu fui lá, e aí eu me dei bem porque ele não viu que eu tinha repetido de ano. Quer dizer, isso é uma forma de respeito. E bacana que você teve com ele. Então, a educação é exatamente isso. Talvez seja mais forte eu não querer decepcionar o meu pai do que propriamente uma palmada. Mas, né? Aguinaldo, eu senti uma culpa tão grande que meu pai, ele naquela época, meu pai começou a exercer odontologia antes de se formar. Né? Então, um ano antes dele se formar na Três Rios, que ele estudava à noite, a faculdade ainda era na Três Rios aqui, no Bom Retiro, foi o último ano da odontologia na Três Rios, né? O que ele fazia? Ele tinha muito paciente e ele não tinha um consultório. Consultório, nós construímos um anexo lá, onde era uma garagem, transformamos num consultório. O paciente, durante um ano, ficava sentado na sala da minha casa, atravessava a minha casa inteirinha para ser atendido. Meu pai atendia 20 pessoas por dia, era muita gente que ele atendia. Então a gente acostumou ver gente passando, eu estou comendo na cozinha, estudando, paciente saindo, meu pai marcava a hora ali, era uma coisa muito informal, e era muito cheio de paciente. E eu senti tanta culpa que eu pegava, assim, eu sabia que eu ia bombar, né? E eu não sabia o que ia me esperar. Meu pai só me deu uma olhada, ele estava batendo o cartão de Natal para enviar para o paciente, ele olhou, assim, fez uma cara, eu não sabia onde pôr. O olhar dele já me deu uma detonada. Que eu saí entregando o cartão de Natal, eu ia para terça-feira no Escadão, eu ia lá me redimir, puxar carrinho de feira para as senhoras que iam subindo. Eu tive uma culpa tão grande que eu comecei a buscar trabalho, buscar coisas assim para fazer. É isso que eu vejo. Mas ao mesmo tempo eu vejo uma situação de igualdade, porque um dia meu pai, eu já tinha terminado o colegial, e eu estava saindo com uma professora, que era da minha escola. Eu tinha conhecido a professora Simone, ela era da pré-escola, eu paquerava um ano, eu levei vergonha, né? Eu tinha muita vergonha, mas eu levei um ano para chegar e conversar e falar oi. Mas afim, terminou o ano, a gente estava indo no cinema, era uma coisa meio bobinha ainda. E eu lembro que, para não deixar ela em casa, no ponto de ônibus, ia acabar as linhas de ônibus, era domingo à noite.
Então eu acompanhei ela até a casa dela, e eu não cheguei em casa no horário que ele estabelecia, que era até meia-noite. Ele me deu uma baita bronca, entendeu? Me deu uma bronca, não interessa saísse antes, brigou feio. Aí eu reagi, porque eu já tinha 18 anos, né? Ia fazer 18 anos, ou tinha, não lembro. Falei, pai, como é que o senhor quer que eu faça? Eu vou deixar ela no ponto de ônibus, vou embora, porque senão meu pai briga? Não dá, né? Nisso ele recuou, eu argumentei muito bem. Nisso ele recuou. Quando eu percebi que ele recuou, agora é a liberdade, a luta pela liberdade. Eu e a minha irmã mais velha. A outra, do meio, sempre teve namorado que trazia ela em casa e tudo mais, vivia numa casa. A Kátia falou assim, até brincando, minha irmã, eu chego no horário, aí a outra irmã, mas ela mas você tem uma ideia, você tem um namorado que te traz isso aqui, a gente não, a gente tem que batalhar no busão, né, eu e minha irmã. E aí a gente conquistou, mas assim, o que meu pai criou? Uma situação, você vai ter que conquistar as coisas. Eu percebi isso e dentro de uma igualdade. Então meu pai, por exemplo, às vezes eu tinha eu sempre tentei mostrar, eu sempre, na verdade, pulava igual um macaco na frente do meu pai para chamar a atenção dele, né? Ele era um herói para você? Ele virou, eu não sabia que era, mas até o meu jeito de assinar eu copiei ele. Eu fui estudar química porque meu pai ensinando química era a única matéria que eu ia muito bem, era química na escola. Sempre tive. Eu descobri que a minha deficiência começou quando eu comecei a estudar de manhã. Só um parênteses. Quando você diz, meu pai atendia 20 pessoas em casa, eu estava comendo, as pessoas passavam e tal. Então, essa postura tua de ser atento com todos os tipos de pessoa, tá sempre preocupado com todos os tipos de pessoa, é uma herança, talvez? Ou uma referência que vem do teu pai? Já parou para pensar? Eu vi meu pai conversar, meu pai era muito tímido, mas ao mesmo tempo ele era muito correto. Então, quando a pessoa é muito tímida assim, ele também tinha um apelido de Saraiva. Ele também era pavio curto com alguma coisa. Para você ter uma ideia, eu via meu pai sempre sendo muito respeitado nos lugares que ele ia. E meu pai nunca botou roupa bonita, meu pai nunca fez questão nem de lavar o carro dele, nem ter o carro. Meu pai nunca fez questão de aparentar nada. Apesar de ser um homem muito bonito, ele nunca fez questão de aparentar. Eu nunca vi meu pai vaidosamente se cuidando com nada. Para ele, o que importava era isso. E ele tinha um QI a mais, ele tinha uma inteligência a mais que a gente não alcançava. E a maneira dele falar e se comunicar com os pacientes, com todo mundo, era com muita delicadeza. Sempre com muita delicadeza, não importa quem fosse, até quem tocasse na porta de casa, no jeito dele falar, no jeito dele pegar, acolher. Meu pai, quando eu queria desmontar ele, que ele estava nervoso, eu punha a mão nele. Eu demorei para perceber isso, ele desmontava na hora. E outra coisa que eu acho que Pelo ninguém toque? tem, olha, isso eu invejo, eu acho um absurdo, pai, filho que fica sem falar com pai e mãe, eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo do ponto de vista da própria consciência, porque você tem que entender uma coisa, há algo superior à sua vontade e à sua opinião. Entendeu? Mesmo que você... Que é o quê? É uma união de sangue. É a tua origem. Isso está acima. Isso tem que estar acima de consciência. Tanto é que eu vi meu pai dar as maiores broncas na gente, de brigar, de quebrar o pau, de gritar e de ele se alterar e pegar. Ele não batia, mas ele segurava no braço assim, e a gente via que ele estava no tempo. Olha, Guinaldo, não era nem meia hora em que se estava todo mundo, e não era uma coisa falsa, era uma coisa verdadeira. Quando terminava o assunto e a opinião, a gente estava se tratando bem como se nada tivesse acontecido. E mesmo que ficasse um clima um pouco estranho, não se esticava nada. Não se esticava absolutamente nada. E isso eu aprendi com eles, a gente viu isso. Então, ser irmão, ser família, a família está acima de tudo, não foi uma coisa que meu pai chegou e colocou como uma aula pra gente. Foi tudo na base do exemplo. E eu vi muito, meu pai nervoso, minha mãe chegava, conversava alguma coisa, argumentava com ele ali. Eu nunca vi eles brigando entre eles por nossa conta. Minha mãe chegava, falava alguma coisa, ele deixava, minha mãe liberava, então tudo bem. Eu via muita sintonia entre os dois. Então o que acontece? A minha referência de relacionamento, que eu acho, era entre meu pai e minha mãe. Eu vi meu pai brigar com a minha mãe, eu vi tudo isso, mas nos assuntos de decisão havia uma
por exemplo, na minha casa, a gente passou dificuldade, né? Passou porque meu pai fazia questão de pagar a escola particular pra gente. E não dava para pagar para todo mundo. Então o que ele fez? Ele foi estudar odontologia para melhorar a qualidade de vida. Então eu vi meu pai, ninguém me contou, eu vi meu pai, ele trabalhava num laboratório chamado Le Petit, farmacêutico, que ele fazia o turno da noite, ele entrava às 7 horas da noite e fazia hora extra e saía às 7 horas da manhã. Trabalhava a madrugada inteira. Saía às 7 horas da manhã de lá, ia para a USP, porque o primeiro semestre do noturno era integral, todo mundo tinha que fazer o período integral, manhã e tarde. E meu pai assistia aula de manhã, dormia na hora do almoço e de tarde. Então até que meu tio, Aderbal, que era o melhor amigo dele, comprou um gravadorzinho que vinha de Manaus com microfone, e meu pai gravava as aulas, porque às vezes ele não aguentava para assistir, para ouvir depois. E aí meu pai dormia um pouco, era essa rotina dele. Que horas ele ia dormir? Ele saía da faculdade da USP e ia para o Le Petit, ele não ia para casa. Ele chegava no final de semana para dormir um pouco, para fazer hora extra, para poder pagar. E olha que as nossas escolas não eram tão caras na época, né? E meu irmão ia entrar na escola, então ele estava prevendo tudo isso. Então ele queria melhorar a condição financeira da família. E melhorou, né? E melhorou, deu uma melhorada. Tanto é que pôde pagar a faculdade para minha outra irmã, pôde pagar coisa para o meu irmão e tudo mais. Então eu sempre ouvi isso. E ao mesmo tempo, meu pai, se você desse para ele um sonho de valsa, porque isso eu vi acontecer, ninguém me contou também. Ele chegou, que ele tinha ganhado, ele botou em cima da mesa para minha mãe foi lá e dividiu em 6 pedaços, um sonho de valsa. Sempre foi assim. Meu pai, minha mãe fazia comida na hora da gente jantar, que era a hora que a gente se encontrava, muitas vezes. O que acontecia? Minha mãe, a mistura, minha mãe dividia, ninguém pegava enquanto minha mãe não dividia. Lindo isso. Porções iguais. Então, quando na época da dureza que ele permitia que a gente comprasse refrigerante, Coca-Cola, era o copo americano até a risca. Ninguém pegava mais. Quando tinha bolacha recheada, wafer, dava 2 para cada um, todo mundo já sabia, ninguém pegava mais. Então a gente sempre dividiu. Então Perfeito. Você podia chegar em casa mais tarde que você ia encontrar o teu. Então você respondeu minha pergunta, quando eu perguntei se esse humanismo vem do seu pai, e quando você conta a história do sonho de valsa, vem. Sim, você sempre foi assim, que nem, por exemplo, você sempre faz coisas para as pessoas, você sempre divide, isso eu vejo. Sim. Mas você guarda também as coisas. Você tem esse lance de, não é acumulador, mas você guarda algumas coisas. E aí eu queria perguntar assim, até por uma curiosidade minha, outro dia eu estava lá com vocês, você falou, isso vai embora, eu tô... o guardar tem a ver com o afetivo que mora dentro de você, com o carinho que você tem pelo tempo, pelas fases que você viveu ao longo da vida? Não, o guardar é transformação. Eu olho uma coisa e já vejo 200 possibilidades do que ela pode se transformar. De reciclar aquilo. Por exemplo, transformar a caixa de uva da feira em sapateira é a coisa mais fácil do mundo. Entendo. Mais fácil do mundo. Entendeu? Reciclar uma coisa para se transformar em outra, e ao mesmo tempo eu me sinto... Por que eu tenho que me desfazer disso? Só porque tá velho, tem aquela... Eu vou contra muita coisa, né? Eu não entro muito nas frases da moda, do reiki, daquilo. Eu respeito tudo isso. Não, mas você tem que reciclar para o novo entrar. Talvez, mas talvez eu não queira esse novo. O que eu vou fazer com esse novo? O novo eu não preciso. Preciso desse novo? Não preciso. Então eu vejo muita coisa lá e transformo em outra. Mas fica parado ou fica utilizado? Olha, muita coisa fica parada por falta de tempo. E quando agora me liguei um pouco, infelizmente eu estou me desfazendo. Falei assim, olha, eu não vou ter tempo para fazer aquilo que eu queria, mas na minha mente aquilo existiu, eu me desfaço com facilidade. Não tem problema nenhum, entendeu? Eu sempre vejo uma possibilidade de reutilizar. E outra, eu conserto tudo. Eu conserto tudo. Já consertei o ar-condicionado do laboratório... 2 empresas foram lá e não resolveram, eu fui lá e resolvi. Só inverti a polaridade de um condensador, de uma peça lá que eu vi na internet, fui fuçar. Eu sou autodidata, eu sou muito autodidata com as coisas. E às vezes isso não é bom.
entendeu? E E às vezes, só que na maioria das vezes me favoreceu. Eu conserto tudo. é, e a cozinha para você? Cozinhar, o que te representa? Hoje em dia, uma preguiça danada. Tem preguiça, mas eu gosto de inventar. Eu gosto de inventar coisa. E na maioria das vezes não fica nada bom para os outros, para mim A, fica. a forma de você dizer para as Eu tenho pessoas. umas visões com a comida, tem coisas assim que eu acho que. Por isso que eu falo. Eu vejo um pão assado, eu olho para aquilo lá, eu olho, eu imagino uma coisa muito. Por exemplo, na Itália. Aquelas famílias que fazem, sabe, pão na casa, como era. Eu vejo uma coisa. Uma fogueira também, eu vejo, me leva, cara, como se eu tivesse vivido em lugares, em ambientes, pegar um pedaço de pão, pegar uma taça de vinho, um copo de vinho, um copo de vinho de metal, de barro, onde você põe o vinho, você pegar um pedaço de pão italiano, rasgar ele e comer, você não precisa mais nada, você está alimentado. Você entendeu? Eu vejo aquilo com um ritual. Tem uma música do Cazuza, que ele falava perto, sabe aquela perto do fogo? Sim. Aquela música eu acho tão legal por causa disso, porque uma vez você, Aguinaldo, agora eu tô lembrando, você me falou assim, Will, você tem muita ligação com as coisas do México, e estava na época daquele filme do Roma. não, aquele outro do Dom Juan de Marco, Ah, tá. com como é o nome daquele ator que fez o Piratas do Caribe, Johnny Depp. Isso. Tá, exato. Aquele filme, eu acho o ambiente do filme maravilhoso. Entendeu? E aquelas músicas, México, eu adoro aquilo lá, adoro aquela cultura, eu adoro, não sei, e você falou isso pra mim, que eu tinha ligado, e também flamenco, né, é origem, né, espanhol, tem assim, parece que eu já passei por esses lugares, Sim. parece que eu já vivi isso, me atrai. E a cozinha, a comida, você vê um pedaço, hoje cada vez menos eu estou comendo carne, mas hoje eu vejo alguma coisa assada, alguma coisa num forno a lenha, bem rústico, me atrai muito. Me atrai demais. Eu acho que, você lembra na GNT que tinha um senhor que fazia um programa de culinária, que ele contava a história do alimento enquanto cozinhava? Eu acho que eu lembro. Muito antigo. Muito antigo. É isso. Quando você fala de comida, eu gosto mais de olhar, eu acho comida um ritual. Cozinhar um ritual. Eu não tenho nenhuma habilidade, eu acho que o meu paladar é péssimo, porque eu gosto de coisa queimada. Eu gosto de... Antigamente se falava assim, ela prendeu o marido pela comida, né? Hoje a gente vê muitos homens cozinhando, e eu tenho visto muitos homens assim que prendem a mulher pela cozinha também. Eu vejo muito isso. Assim, eu já vi muitas clientes minhas falar, além de tudo, meu marido cozinha muito bem. Já ouvi. Sabe? Então, eu olho para esse tempo e eu acho que essa ligação do homem e da mulher e essa forma de todo mundo ter o mesmo tamanho, homens e mulheres e crianças, enfim, isso está cada dia mais próximo. As pessoas aqui talvez não estejam percebendo que esse lugar onde a Terra vai chegar, de felicidade, de alegria, de equilíbrio, ela está invisível ainda, mas ela começa pela comida, ela começa quando o homem começa a ir para a cozinha e começa a ser feliz. Eu tenho um grande amigo, o Celso, que hoje a mulher dele trabalha fora e ele tem o trabalho dele, mas ele fica em casa, ele cozinha, ele cuida do filho, ele leva o filho para a escola. E gosta. E ele cozinha assim. E outro dia eu estava com ele trocando receita. Sabe? Eu achei isso maravilhoso. A gente troca muita receita. Eu tenho um cliente, Marcelo, que eu mandei esse molho, falei assim, tava devendo fazer isso. Eu tô louco para provar esse molho, sabia? Aí quem fez? Meu pai nunca cozinhou nada, a única coisa que ele fazia era esse molho. Eu falei, pai, o senhor que eu não criei nada. Eu achei que ele tinha pego química, tudo aquilo, porque ele me ensinou. Meu pai me deu umas dicas, né? Dava umas dicas assim para, por exemplo, você vai fazer uma fritura, uma massa de um bolinho. Você quer que aquilo não encharque? Coloca um pouco de álcool na massa. Perfeito. Entendeu? Que ele vai evitar que encharque, que pegue, né? Temperatura, como... Meu pai deu várias dicas, quebrar acidez, né? Ácido básico, aquelas coisas de que, na verdade, química é uma... Assiste um seriado que tem na Apple, que chama Questão de Química.
Você já assistiu esse seriado? Ainda não. É sensacional. Passa-se nos anos 50, a moça é química, mas com toda a discriminação da época com mulher, ela não consegue uma vaga ali no desenvolvimento ali da universidade, mas convidam ela para fazer um programa de culinária. Perfeito. E ela começa a chamar o vinagre de ácido acético. E aí ela ensina a química, e é um seriado muito legal isso. Eu falei, pô, meu pai falava disso, né? Que para eu entender química, ele falava assim, química é uma cozinha grande. Você acha que com isso a gente vai entender a tabela periódica? Eu acho que nem precisa entender a tabela periódica. Porque é uma coisa que a gente aprende na escola, eu nunca usei pra nada. Eu também não. Não sei pra quê. Não sei, eu tinha que decorar aquilo. Eu também não. Nunca entendi. Entendeu? Mas eu vejo que... Mas eu queria, porque eu decorei tanto aquilo e eu nunca usei. Você sabe, Guinaldo, que eu encontrei com o meu professor de química outro dia, Jorge, que foi o melhor professor que eu tive, na sorveteria. Você teve vários Jorges na sua vida, então? Teve 2 Jorges, o Dr. Jorge... Depois eu quero falar sobre ele, e eu também quero aproveitar e mudar um pouquinho de assunto, eu quero falar uma coisa assim, sobre espiritualidade também. Tá. Eu lembro que uma época eu falei para você, Will, você tem que ir para um centro kardecista, você tem que fazer... E você foi no Manuel Bento. Como é que foi isso para você? No começo, sempre tem... Eu sou muito tímido, na verdade eu sou extremamente tímido. E o Dr. Jorge, que você conhece, porque eu nunca vi isso, eu tenho que falar isso, né? Em primeiro lugar, por que eu gostava do Dr. Jorge? Quem me indicou o Dr. Jorge? Dr. Ricardo, que veio aqui, meu amigo, e eu era muito relutante com isso. Estou te falando isso lá para os anos 1997, 98, que o Ricardo falava muito do Jorge. Eu achava que você podia... Quem podia entender você é mais do que você mesmo. Mas a questão não é essa de você se entender ou não. A questão é que alguém precisa segurar um espelho na tua frente, entendeu? E te ensinar que isso aqui é bem provável que seja você. Não refletido corretamente, porque o espelho entorta, mas é você. E eu descobri isso. E quando eu fui para o Dr. Jorge, pela primeira vez que eu joguei a toalha, eu tinha rompido um relacionamento, para variar, estava ali naquela dor de amor, uma tristeza danada, mas eu não fui na hora da dor. Eu fui num momento de despertar meu, que ele perguntou, por que você está me procurando? E eu falei, impulsivamente, a seguinte frase, tem coisa em mim que eu não aguento mais. Eu falei, o que eu não aguento mais? O que eu falei isso? Não pensei no que eu falei. Tá bom, então fui. Né? E eu sentei lá. E eu descobri que o Dr. Jorge, ele era antiético. Porque na verdade, porque se eu falar uma coisa aqui, é assim, eu acho Freud a maior farsa que existe. Freud é uma farsa gigantesca. Todo mundo idolatra Freud, mas é a farsa mais necessária que existe. Entendeu? Entendi. Freud é muito, né? Todo mundo devia fazer terapia freudiana, todo mundo, mas ele é uma mentira porque nada do que ele falou se comprovou. Não tem uma coisa que ele tenha dito que cientificamente tenha sido comprovado. Além de ser uma pessoa de personalidade, saía com a cunhada, ele não era flor que se cheirasse como questão moral. Mas eu não estou julgamento moral. Tem mas uma peça... Eu faço só um minutinho, mas eu faço uma analogia da terapia do Freud com o seguinte, quando a gente é criança e a gente não quer comer a comida, a mãe vem com aquela história do aviãozinho, olha o aviãozinho, eu vou pôr soldadinho, vai brigar, vai convencendo a criança para ela se alimentar, para ela crescer, depois ela se desenvolve. A terapia freudiana para mim é isso, nós somos crianças que não enxergamos nada e não entendemos nada, cheios de certezas e arrogâncias, que vem uma terapia que te põe ali. Entendeu? Eu acho que até aí ela faz um bom papel, a terapia. Depois tem um desenvolvimento, aí entre Jung, entre outras coisas, que eu acho mais legal. Mas assim, eu sou um leigo, cara que fuça isso, patatá. Eu só tenho medo daqui, por exemplo, assim, os psicólogos que seguem a linha muito ortodoxa não podem atender alguém que seja da minha família. O Jorge falava assim, quanto mais melhor. Entendeu? Ele fazia um balaio de gato muito grande, de tudo ali. E ele desatava vários nós. Então, para ele, eu aprendi ali que o importante... Não existia o certo e o errado, e nem era importante ter razão. Desde que você tivesse noção do que fosse verdade. Da verdade mesmo. Então, ele que me descobriu, que falou assim para mim que eu era apaixonado pelo amor.
Ele que falou para mim que eu amo gente. Eu não tinha me dado conta disso. E eu gosto de gente. Eu gosto muito de gente. Entende? Apesar de procurar os lugares onde não tem a muvuca, de me isolar, entendeu? Mas no fundo eu gosto de gente. Eu gosto bastante de gente. Eu gosto bastante do que move tudo. Eu acho... como é que eu posso te dizer? Quando eu comecei a assumir isso e ver umas coisas que o Jorge me falava, eu falava assim, pô, o Aguinaldo fala a mesma coisa que ele, numa outra linguagem. E eu comecei a juntar as coisas. E aí eu falei, aí eu comecei a te entender melhor até, Aguinaldo. Porque quando você me falava algumas coisas sobre deixa o universo agir, eu não entendia exatamente o que era aquilo. Eu não entendi o quanto eu era manipulador. Eu manipulava mesmo. E eu precisei ficar lá sozinho no frio da Alemanha, comigo mesmo, não me aguentando numa das viagens que eu fiz, para descobrir o quanto eu era insuportável. Tanto é que eu cheguei aqui e cortei o cabelo. Né? Ali foi um start naquela viagem para mim. E depois eu me vi, foi ali que eu entendi a minha postura, como não era legal. Hoje eu falo assim, você tem saudade do tempo que você dava aula no Senac? Eu falo assim, não, saudade não tenho, eu gostei muito, mas eu seria uma pessoa diferente. Passava, não basta você não ser arrogante, você tem que passar a imagem. A minha imagem era totalmente arrogante, prepotente, uma coisa a mais, mas eu tinha noção do que eu representava também. Você representa o poder, o conhecimento, poder sobre a classe, né, sobre definir o futuro das pessoas, mas ao mesmo tempo aquilo não se refletia em notas. Eu achava que ter que dar nota a coisa mais cruel do mundo. Eu não gostava de avaliar e dizer nota tal. Nota tal, hoje para mim eu já tinha na cabeça. Mas foi um tempo bom na tua vida, porque até onde eu sei, muitos alunos, muitas pessoas ainda existem na tua vida, Sim. né? Foram pessoas que, até onde eu sei, têm muito respeito por você, né? Quando você falou do Freud que comeu a cunhada, tem uma peça da Irene Ravache com texto do Eliphas Zandiatro, que tem uma hora que ele fala que ninguém nunca me explicou porque Freud comia a cunhada. É uma peça muito interessante de frases, assim, sabe? E eu assisti essa peça, foi muito engraçado, assisti com a minha mãe, e aí no final a Irene ficou na porta, assim, aí minha mãe foi pedir autógrafo pra ela, daí ela perguntou o nome da minha mãe, ela falou assim, minha mãe falou Yolanda com Y, ela falou, eu também sou Yolanda, meu nome é Irene Yolanda. Minha avó é Yolanda também. Né? E tal. Com Y. Exatamente. E a Irene, os textos dela são sempre muito ligados. E ela conta uma história muito interessante. Olha só, a gente falando de doença. O Silvio, não é Silvio Brito, como que é aquele ator? Sérgio Brito. Ah, sei. Que eu amo, assim, de paixão. A última peça dele chamava Jung e Eu, tá? Que foi no teatro, assistindo no Teatro Paulo Outram, no Sesc Pinheiros. E ele estava com 85 anos. E a peça é o seguinte, conta a história de um ator velho que ajudou muito o teatro e está morando sozinho num apartamento e ele tem um filho. Mas o filho não mora com ele e ele vive sozinho. E ele está muito revoltado porque ele já está velho e nenhum dos autores que ele ajudou a construir uma carreira, o nome, faz um texto para ele. Aí um dos autores liga para ele e resolve fazer um texto, só que é sobre Jung, uma conversa dele com Jung. E ele odeia Jung, odeia. E aí a peça inteira é uma conversa dele com o Jung e tal, e ele aceita fazer a peça, é linda. Depois de um tempo, a Irene, que era uma das melhores amigas dele, deu uma entrevista e falou que quando ele fez essa peça, ele estava com Alzheimer. E quando ele entrava no palco, ele fazia perfeito, ele saía do palco, o Alzheimer voltava. Olha só. Olha que coisa espiritual isso. Cara, e se você levasse esse assunto para um cara chamado Dr. Sérgio Felipe, que é um pesquisador, é um neurocientista da USP, um cara sensacional, que essa turma que está aí está unindo espiritualidade e medicina e ciência. A maneira dele tratar, enxergar,
É muito interessante ouvir esse cara falar. Aliás, a voz dele já traz uma paz, o cara já é muito do bem, mas tem muita ciência, muito conhecimento sobre isso. Ele consegue te explicar, talvez, o que acontece do processo neurológico dele para acontecer isso. Isso que é legal, entendeu? Ele traz uma... Ele trabalhou, ele foi, se não me engano, esse Sérgio Felipe, ele foi diretor das Casas André Luiz, das crianças ali, entendeu? Tá. Tem uma história muito legal, vale a pena. É a minha praia, a praia que eu tô tomando banho agora é essa, entendeu? Eu vou muito, eu aprendi a ser seletivo com os conteúdos que eu assisto, né? Principalmente sobre espiritualidade e humanidade. E quando você estava falando sobre... Quando eu li Jung, né, eu achei um livro lá na Saraiva do Shopping Center Norte, que é Fenômenos Físicos, Aquela Metafísicos. livraria faz tanta falta. Eu gostava, eu ia lá garimpar Eu adorava coisa, aquela né? livraria. Tinha uns livros, sempre tem uns. E tava no livro, sabe onde é que tava aquilo? Aonde? Na prateleira de administração. É um livro que não tem nada, Ah, fininho. alguém O nome botou do autor, tem as cartas do Jung, né? Chama Carlos Fragoso, o cara que traduziu. Mas é Fenômenos Físicos, Psíquicos e Paranormais. Eram as cartas do Jung, né? E eu comprei aquele livrinho e dá para entender o que ele relata. Então tem relatos, né? Jung fala dos seus relatos. Então tem uma experiência que ele faz na Inglaterra, que ele aluga uma casa lá de campo e bota 10 pesquisadores lá e eles relatam os fenômenos paranormais que acontecem. Ele começa a relatar isso, né? Ele mexe com tudo isso, né? Tanto é que Freud não aceitou, foi aceitar isso só no final da vida. Sim. Né? A ligação que a gente tem com a espiritualidade, né? A interferência que ela tem na vida da gente. Então, eu não era assim, Aguinaldo. Eu vou te falar, eu não era assim. Não era. Não era. Não sei o que aconteceu, que em um determinado momento da minha vida, eu acho que talvez no meu último relacionamento, a pessoa me levou a isso. Uma influência, você sempre falou, ó, por que você não vai ver isso, depois veio você com o Manuel Bento. Eu acabei indo, entrei nessa e não saí mais. Eu não consigo me ver dentro de uma Manuel tribo. Bento foi um divisor de águas? Foi um start. Foi um divisor de águas? Também foi. Sabe por quê? Eu não sei, eu não consigo classificar assim, mas eu consigo incluir ele. Tudo tem um processo. E é quântico aquilo, né? É porque, como é que eu entro num lugar daqueles, super organizado? Eu sento numa plateia grande e olho e observo, e eu vejo, aí vem uma senhora de burca, né, muçulmana, eu vejo gente de tudo quanto é tipo, que eu gosto disso, eu gosto daquilo que é eclético, eu gosto dessa mistura. E na hora que vai o palestrante falar, ele começa com a palestra e ele fala assim: Joana de Ângeles influenciou o estudo em Freud e em Jung. A influência para eles estudarem o psique humano e a necessidade que eles tinham do homem se conhecer através da psicanálise é uma inspiração da espiritualidade. Cara, eu achei aquilo assim, não acredito nisso, que legal. E quando eu comecei a ver a busca que o espiritismo em si tem em trazer... Deixa eu só fazer um parênteses que não vai ficar claro. O Manuel Bento é um centro kardecista que fica na rua Alfredo Pujol, em Santana. Sim. Antigamente era no número 77. Agora ainda mudou o número, eu acho. Que ainda é. Porque eles construíram um prédio e tal. Então, assim, se você que está nos ouvindo quiser conhecer um centro na região da Zona Norte, em Santana, o Manuel Bento, ele é muito, muito, muito querido. Muito organizado, muito organizado. E ele tem uma biblioteca muito boa também. Tem uma área os andares, né? Os andares é tudo muito bem. A panqueca de lá é maravilhosa. É maravilhosa, né? Adoro a panqueca de lá, que as senhoras fazem e vendem. Tem o brechó na entrada, o atendimento é legal, as pessoas são legais. Eu fui muito bem acolhido lá. Muito bem acolhido. Você sabe que a maioria dos meus clientes eu adoro assistir que são da Zona Norte, eu indico lá, assim, principalmente porque cada pessoa tem uma linha, né?
Quando a pessoa precisa de calma, você é uma pessoa muito intensa, e você é extremamente intenso. E eu acho que o kardecismo ele pode acalmar um pouco a sua intensidade, não porque ela esteja errada, mas porque é muita energia que você gasta. Sim. Né? Então eu fiquei sempre muito feliz, porque nas primeiras vezes que você vinha com áudios me contando tudo. É muito legal. E eu ficava ouvindo assim, e você é uma testemunha viva para mim. Por isso que eu quis perguntar sobre isso, de como o kardecismo, a espiritualidade, ele pode acessar na pessoa o que ela já tem de melhor. E ela te acessou muita coisa. Não, Aguinaldo, ó, eu vou falar assim, é uma virada de chave em vários aspectos, principalmente porque tem coisas que eu nunca entendi. Por exemplo, quando eu ia no estádio, sou São Paulino, eu ia no Morumbi, tinha torcida na época, eu via do outro lado a torcida do Corinthians. E aí as pessoas, a gente começava a xingar a outra torcida, xingar. Aí eu olhava do outro lado e eu via famílias. Eu via o pai, a mãe, criança em volta com a camisa do Corinthians sentado. E eu olhava aquilo, eu ficava olhando, por que nós estamos xingando? Por que eu estou xingando? Por que isso eu não gostava? Eu nunca gostei disso. Me fazia mal isso, tanto é que quando começava com esses gritos, aí eu não participava. Mas eu não entendia muito bem por quê isso, né? Eu quando vejo essas inteligências artificiais fazerem aqueles memes de Natal, do Lula e o Bolsonaro se abraçando, montando a árvore de Natal, eu acho legal, aquilo me faz bem ver. O Putin e o outro aquilo me faz bem ver. Eu fico feliz de ver aquilo, não sei porquê, aquilo me traz... Por que tem que ser? Sabe, lá no centro eles falam isso na hora da oração. Eu nunca vi eles falarem mal de religião nenhuma, eu nunca vi eles dizendo o que é o certo, o que é o errado. Não, eles nunca não têm nas palestras, nada, absolutamente nada disso. E na hora da oração, a gente se conectava, cara, a gente rezava pelos prisioneiros, a gente reza pelos presidiários, a gente reza pelas pessoas que estão tentando fazer suicídio que você nunca viu, é vibrar em favor daquilo, porque no fundo, se você for parar para pensar, todo mundo vai ter que evoluir como espírito, queira ou não queira, lá na frente pode demorar 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. E tem uma outra coisa que eu sempre falei e não sabia por quê. Eu acho que todo mundo está sendo treinado para um dia ser Deus em algum universo. Um dia eu vou ter, daqui a uns 5 bilhões de anos, eu vou ter um universo para tomar conta. Entendeu? E dizer as regras. Talvez, eu sempre tive isso. Talvez isso seja uma definição de infinito que você acabou de me trazer. Toda vez que eu tenho um problema grande, digo isso, mas eu olho a vida da gente como uma coisa pequena. Eu vejo assim, cara, isso é só um problema de trabalho, é só um atraso. Não vive... E ao mesmo tempo você não perde a responsabilidade por aquilo, mas você não dá toda a intensidade que você dá. Aquela força que você fala, as pessoas sofrem muito por coisas. Aí dá a impressão, o que é o oposto? Aquela história, se você não gosta do Bolsonaro, então você gosta do Lula. Você não gosta do Lula, então você gosta do Bolsonaro. Não, eu posso não gostar nenhum nem do outro, ou posso gostar dos dois. Eu posso gostar de outra coisa. Por que me limitam? A gente sempre limita de uma forma dicotômica sentimentos, espiritualidade, entendeu? A tua intuição, principalmente. Aliás, em falar em intuição, Aguinaldo, é outra coisa que eu atribuo realmente a você. Porque você me falava isso e eu não entendia. Você falava assim, Will, você tem que prestar atenção na sua intuição. Mas tem muita coisa que você jogava, e eu não entendia o que era intuição. Para quem pensa muito, intuição é um pensamento. Na verdade, o pensamento, quando ele chega em você, muitas vezes não é teu pensamento, mas não foi você que gerou, você apenas captou. Mas eu não entendia direito a definição daquilo. E aí, eu comecei numa das leituras que eu tive, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa determinou assim, a grosso modo, e eu adaptei para mim. Intuição é quando você entende aquilo que você sente, com a ausência total do pensamento. Não existe um mecanismo de pensamento. Se teve esse mecanismo, não é intuição, é uma vontade sua. Então, quando eu sinto alguma coisa e entendo aquilo que eu sinto, pode confiar naquilo, entendeu? E tem uma outra frase que ele dizia,
num dos heterônimos dele, que ele falava que não basta ter olhos para enxergar uma árvore, tem que também não ter filosofia alguma, porque onde há ideias, não há árvore, há ideias, que tem muito a ver com o que você falava. Você me dizia assim, em outras palavras, que é necessária a simplicidade para poder enxergar o que acontecia comigo e não manipular o universo para as coisas serem como eu queria, para viver uma história do jeito que eu queria viver ou para ter um resultado. Aceitar, não ter culpa de ganhar dinheiro. Então, são várias. Eu tenho uma memória péssima para repetir em palavras tudo que você me diz, mas eu tenho uma memória ótima para entender o conceito das coisas, entendeu? Então, muitas vezes, a ausência do meu número 7 me põe num estado de comunicação horroroso, que ninguém me entende. O que eu falo, porque eu não consigo verbalizar como é, porque enquanto eu estou falando, começa a vir outras coisas e eu tento demonstrar aquilo em forma de Mas sentimento muitas vezes e não consigo. as pessoas não entendem o que você fala, mas as atitudes humanistas que você tem fala por si só. Nessa questão que você falou, que todos somos deuses e que estamos preparados para ter um universo, achei muito bonito, porque eu costumo dizer o seguinte, que Deus nos criou igual, ou essa inteligência que inventou o planeta, inventou a existência, nos criou igual. E a gente é Deus em potencial. Né? Eu ultimamente eu tenho Dr. Sérgio Felipe fala isso também. Eu tenho trabalhado muito a lei da atração, não a lei da atração como um objeto de você ficar meditando e chamando coisas somente, não. Você entender, por exemplo, se você quer se você quer uma energia, você é capaz de atrair essa energia. Agora, que tipo de energia você está atraindo? Para o bem, para o mal? Então, quando a gente quer ser instrumento para melhorar a vida de um monte de gente, é positivo essa atração. Então, é saber como você vai lidar com a sua lei da atração. Tudo na vida tem que ter uma ética. Uma ética que justifique melhorar o planeta. Né? A pergunta que eu sempre me faço à noite, depois de um dia longo de atendimento, é: eu fui útil hoje? É muito importante para mim ser útil, sabe? Talvez daqui a um tempo não seja, mas hoje é muito importante ser útil, né? Quando eu entendi que atrair dinheiro era importante até para eu poder distribuir, muita coisa, a ficha virou. Porque durante muito tempo, quando te ligam eu sou um terapeuta, né? Mas quando te ligam à espiritualidade, te ligam à pobreza, te ligam à miséria. Você tem que ser pobre, você tem que ser miserável para justificar. E isso era um conceito que foi mudando. É verdade. Que foi mudando. Sim, é verdade. Sabe? E nos últimos anos eu passei a ter acesso a viajar, a ter coisas que uma boa parte da minha vida eu não tive, porque eu me colocava naquele lugar. E hoje o meu trabalho é também ensinar as pessoas a voar. Se você pode voar, por que você só vai caminhar? Você pode caminhar e pode voar. Uma vez aí, mas olha só, eu acho que isso é um negócio. Quando o pessoal fala muito de expansão da consciência, de virar a chave, de repente isso ficou uma coisa tão clara para mim, o que é isso de verdade. Por exemplo, uma vez um sociólogo estava escrevendo um texto, acho que era o Roberto da Mata, não lembro quem que era, bom, enfim, resumido, ele falava assim, que às vezes a gente dá R$1 no farol para se livrar da culpa. Sim. Eu parei para pensar, é verdade, tô ajudando aqui, tá vendo? Tô ajudando. Aí eu parei para pensar como a gente negocia a vida inteira, na própria religião a gente negocia. Aí você negocia lá, a culpa, não, penitência, reza tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso. Tá, estou me levando, me livrei do pecado, pronto, já rezei. Como se fosse resolver, quando na verdade o que acontece, a tomada de consciência é a seguinte, quando eu vou dar R$1 no farol, eu dou e peço desculpa por dar só R$1 para a pessoa. Quando eu não tenho R$1, e todas as vezes eu abaixo o vidro e vou conversar, e eu descobri como eu gosto de gente, e eu não perco a oportunidade de uma conversa. Em primeiro lugar, gentileza. Máximo de gentileza. Eu não era assim. Se eu era, não era por timidez, talvez alguma coisa. De repente eu comecei a
a parar para conversar. Aí eu olho para o meu passado e lembro que quando eu fui para virada com o Ricardo, virada da década de 90 para o ano 2, antes não, de 89, da década de 80 para 90, que eu fui para passar o Réveillon lá no sul, lá numa cidade lá, que eu não lembro o nome, Farol de Santa Marta. Cara, eu passei o meu Réveillon conversando com um mendigo, enquanto um monte de menina, pessoal na balada e tal, e eu tava sentado conversando com um mendigo. E a gente ficou conversando um tempão ali. E aí meus amigos vieram, fiquei com vergonha, me zoaram, tiraram o saco da minha cara, tá, mas eu fiquei um tempão ali conversando. Hoje eu olho e vejo, entendo que me atraía a sentar e conversar, porque tinha um universo ali que me interessava. Então hoje, quando eu paro no farol e converso, só o fato de eu abrir o vídeo e conversar, e eu não ter nada, as pessoas já agradecem só por eu ter baixado o vidro. Um dia você me disse, Eu comprei um café com leite e um pão e levei para o morador de rua que está perto do meu consultório. E eu sentei e conversei com ele. fui tomar café com ele. Aquilo, para mim, definiu o humanista que eu acredito em você. E a conversa que você teve com ele foi muito mais importante do que o alimento que você deu para ele. Não que o alimento não seja importante. Então, quando eu olho para uma pessoa como você, olhando para o invisível, dando vida para o invisível, isso é grande, sabe? Eu tento fazer isso. Eu sou uma pessoa que, às vezes, no frio, por exemplo, eu gosto de levar uma blusa a mais na minha mochila. Eu não tenho dúvidas em ver um morador de rua assim e doar essa blusa. E isso não me faz me sentir pobre ou rico, bom ou ruim. Não é essa a questão. É a questão de acolhimento. Isso vem de dentro, não é uma negociação, é isso que eu quero te dizer. E quando em casa eu penso, eu vou levar, porque se eu encontrar, eu já estou determinando para o universo que alguém que está precisando me espere porque eu quero doar. Mas não é porque eu sou bom, é porque é minha obrigação ser útil, porque a vida é útil para mim. Você entende? A vida me traz coisas. Eu lembro que uma vez uma cliente que eu encontrei em frente a uma loja americana e tal, que a gente ia sair, daí ela chegou antes que eu e era uma época de frio, e ela comprou um agasalho e falou, olha, é para você, que eu sei que você mora perto da serra, para você não passar frio. Isso é lindo, né? É um né? detalhezinho, né? E E o que é gozado é que toda vez que eu passo por uma situação dessas, eu vou me sentindo cada vez menor. Eu te falei isso uma vez. Eu não sei te explicar, mas eu vou me sentindo menor. Eu não me sinto grandioso, e nem é falsa modéstia nada, é que realmente há um processo inverso que me coloca dentro de um lugar pequeno, porque isso não devia ser nem visto. Eu não queria nem que Deus visse isso. Eu sei o que você está falando. Eu não quero saber, não quero que Jesus veja, nem Deus, nem nada, eu não quero que ninguém veja. Eu só quero que aquilo que dê um empurrão naquilo lá, que dê um alívio. Eu só quero o alívio. Por quê? Porque se você entender o que Jesus veio fazer na face da terra, é simples. Você não precisa, quer dizer, precisar ler é legal, mas o que Jesus fez? Foi ético. Ele fez para o próximo aquilo que ele gostaria que fizessem com ele. Isso é uma regra tão simples, você não precisa de tanta lei, a não ser assim, pô, que lógica tem nas pessoas que saem batendo em mendigo? Eu não consigo ver a lógica disso. E gente de Brasília que mata índio. Por que o Roberto Justus tem dentro dele, e isso existe dentro dele, não tem como não existir? Eu não conheço o Roberto Justus, nunca falei com ele, mas eu bato o olho e falo. Por que ele acha que a existência dele nessa terra é mais importante que a do seu Romildo que eu tomei café? O que leva ele a crer nisso? Talvez se você indagar ele pessoalmente, uma questão de mídia, ele vai se colocar numa posição humilde. Mas quando você consegue conectar que você e o outro são a mesma coisa, de verdade, vindo lá de dentro, você cai por algo. Isso vai destruindo você. Entendeu? Eu consigo imaginar e sentir as coisas que eu imagino. Se eu ganhasse muito dinheiro, de repente, numa loteria, antigamente eu tinha uma sensação, porque eu já sonhei com isso. Hoje, se eu tiver essa sensação, que eu tenho é diferente.
de um monte de coisa que eu poderia realizar, mas não vai ser um carro zero. Mas o mais importante hoje, e é uma das coisas que eu tento lutar ou tento passar para as pessoas, é que as pessoas precisam entender que espiritualidade, vida, existência, governos, políticas, está tudo muito interligado. Uhum. Né? A Terra só vai evoluir quando ela tiver curado toda a fome de todo mundo. Né? Sim, Agora, não dá a para admitir fome, isso. a fome, o rico alimenta se ele quiser. Agora, alimentar as almas tem que ter sensibilidade. Então, você pode dar o pão para o morador de rua, você pode dar o café com leite, você pode dar um suco, mas quando você dá o seu tempo e a sua escuta, você trouxe vida para ele. E hoje a gente tem muita gente para resgatar. Tem muitos moradores de rua que nem moram na rua, que estão abandonados por um monte de coisa. Exatamente. Então, eu te trouxe aqui, tá terminando aqui, mas eu quero te agradecer e quero dizer a honra que eu tenho de ser seu amigo por conta da humanidade. E também quero dizer que eu não vou falar nenhuma frase, mas você me ensinou muitas vezes, você foi resposta para as minhas perguntas. Muitas vezes. Então, eu sou muito grato por isso, foi por isso que eu te trouxe aqui. Eu quero que todo mundo saiba a pessoa humana que você é. Você não pode ser diferente. Eu já quis te mudar, já quis te melhorar, já quis tudo, mas eu não vou mais querer isso. Eu vou querer manter você. E eu fico feliz quando você diz que a minha voz, de alguma forma, tem um alcance para você. Não por ego, por vaidade, não é isso. É pelo amor que eu tenho pelas pessoas. Você é dessas pessoas que passaram pela minha vida, pelos meus atendimentos, e que eu descobri o quanto eu gosto, o quanto eu tenho amor por vocês. Então eu quero te agradecer muito a sua vinda aqui. Acho que a gente ainda vai fazer outras coisas, porque você tem muita coisa para falar. Tenho bastante coisa, mas, eu não paro de falar, né? Sou prolixo, sou demais. Né? Mas você assim, me atender é um inferno, né? De certa 3 forma, horas você e não meia consegue falar. 3 horas eu e não deixo ele meia falar. e tal. Não, mas quando você já você não consegue imaginar, você atende, mas você tem que entender o que é o cara está sendo atendido. Quando você está sendo atendido, dentro da cabeça da gente, tem horas que eu paro e ouço. Na maioria das vezes eu estou ouvindo, mas eu não estou pensando. Eu não estou nenhum mecanismo de raciocínio para argumentar alguma coisa com você. Mas você vai despertando coisa e começa a vir isso, eu começo a ter... Como vai formando na cabeça a teia das coisas, cara, é uma coisa absurda. Tem hora que eu fico cheio de coisa. Eu falei, é isso, é aquilo. Você fica com muita informação, mas não é uma informação sua, não é um mecanismo de raciocínio. Dá para perceber quando você fala com uma pessoa e enquanto você está falando, ela está pensando, ela não está ouvindo. Entendeu? Mas quando você está no atendimento, não sei se você foi atendido alguma vez. Não sei, acho que não. Acho que você nunca foi atendido. Então, quem está do lado de cá, na maioria das vezes, muitas vezes está pensando e tentando manipular o que você fala para ouvir o que ela quer. Eu não faço isso. Não faço isso. Porque as pancadas são doídas. Mas é difícil para mim comprar isso. Eu nunca Não, compro. mas você tem sensibilidade suficiente para perceber até onde você vai. E eu já percebi até comigo. Hoje eu olho e vejo. Entendeu? Então, o que acontece é que você acalma de um lado, no meu caso, mas tem um outro lado que estava morno e começa a ferver. Talvez tenha que ferver, talvez seja esse o processo. Aí eu vou para minha casa, alguém pergunta assim, como é que foi no Agnaldo? Foi legal? Conta. Cara, eu vou contar, não consigo falar o que é, mas olha, foi legal pra caramba. Foi bom, foi isso, porque aí eu vou lembrando no meio do caso, olha, uma hora ele falou isso, outra hora ele falou aquilo, outra hora ele falou, aí eu fico tentando, mas por que ele falou isso? Aí eu conto pela metade, as pessoas não entendem. Elas não entendem. Eu falei assim, porque o baralho, mas como que é o baralho? Eu falei assim, olha, o cara mais chato e cético que eu conheço, eu encomendei o Aguinaldo, que é o Calegari, você conheceu ele. Entendeu? E eu tava do lado de fora e não teve como não escutar uma parte do atendimento, porque na outra eu dormi, eu tava esperando ele naquela época. Eu tava cansado, né? O protético vive com sono. Então o que acontece? Cara, eu vi o André Calegari saindo assim, quanta ciência. Eu falei, mas você foi atendido pela... Mas, cara, ele tem muita ciência isso. Ele saiu assim, de olho arregalado, de tanta ciência que você tinha falado para ele.
entendeu? E quando as pessoas vão e não voltam, às vezes eu fico pensando hoje, é porque elas têm medo de certas verdades. Você talvez tenha tocado algumas verdades que o fez refletir e talvez ela não queira. Não estou falando no caso do Calegari, claro que não, mas eu estou falando nisso. A gente sempre foge daquilo que nos revela, quando a gente não tem maturidade suficiente para encarar aquilo. Ah, mas a verdade do Aguinaldo pode ser relativa. Daí se é relativa ou não, entendeu? Se o espelho ele tiver torto, vai te refletir torto, mas de qualquer forma é o teu reflexo. Então as pessoas estão muito preocupadas em refletir certo, mas não compreendem que aquilo é um reflexo. Elas não conseguem ver isso. E tem uma frase final que todo mundo fala sobre amor, né? E eu sempre gosto de perguntar para o que é o amor para você? E todo mundo vai nos devaneios, né? Eu acho que a única frase que eu respondi uma vez, foi uma discussão com o Ricardo outro dia, que eu perguntei isso para ele, né? Eu adoro ter uns embates de psicanálise com ele, né? Porque eu não entendo nada de psicanálise, eu não sou obrigado a saber. Mas intuitivamente eu boto a arma na cabeça dele. Advogado do diabo, a gente gosta de ser advogado do diabo um do outro, né? E é um cara, putz, é um pai para mim ele. Então eu perguntei para ele o que era amor. Ele entrou em devaneios e tudo. Eu falei assim para mim, ó, minha definição de amor é quando o perdão existe antes do pecado. Se o perdão existe antes do pecado em você, isso é amor. Perfeito. Will, eu vou perguntar umas coisas para a gente finalizar. Eu quero que você, o que vier à cabeça você fala. Um filme. Um filme, cara, que vem, olha, de cara, Asas do Desejo. Ok. Um livro. Fernando Pessoa, qualquer coisa dele. Qualquer coisa dele. A música, uma música. Ah, cara, música, adoro o YouTube, mas tem... Música é um universo, cara. Música, eu não consigo bater numa música assim, mas tem os momentos e as minhas trilhas sonoras, né? Por exemplo, agora eu tô na minha fase... Coisa que eu não ouvia, Rolling Stones, né? Adoro ver o Mick Jagger dançando, acho do jeito que... Hoje eu acho tão legal o jeito que ele dança, né? Perfeito. Um caminho. O da praia. Um conselho ou uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo. Uma mensagem para todo mundo? É. Toma muito cuidado com as suas ideologias e com as suas cuidado. certezas, entendeu? Porque Perfeito. você também está sendo manipulado. Ok. Bom, esse foi o Will, essa pessoa incrível. Eu estou muito feliz que ele está aqui, é um amigo, é um cliente, quase um irmão. É uma pessoa incrível que sabe envelhecer, que sabe amadurecer, que está sempre buscando. Ele tem um lado filosófico muito interessante, não tem noção do tamanho dele, não é pequeno, tá? Então hoje eu estou muito feliz, e aqui termina o Conversa do Cotidiano, no Janela do Cotidiano. E é isso, agora eu vou convidá-lo depois para fazer o programa de rádio, que eu sempre convido, e eu quero desejar o meu axé a todo mundo, minha gratidão pelo Will, Muito obrigado. e para quem estiver nos ouvindo. Muito obrigado.